Ferreira, que é engenheiro cartógrafo pela Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho. Júlio, como é que é? Isso. Mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás. Atuou no CSR aqui do IBAMA entre 95 e 2003 e é docente da Universidade de Brasília, docente da Universidade de Brasília e do Centro Integrado de Ordenamento Territorial entre 98 e 2001. Conhecido também da comunidade, vou passar aqui a palavra para o Nilson. Boa noite já, né? Todo mundo cansado. Tentar ser breve aí, mostrar uma bagunça que a gente faz lá na UFG, né? A gente tem se esforçado bastante lá nessa busca aí de software livre, mesmo porque a universidade, a gente tem uma enorme dificuldade de ficar comprando software, adquirindo e tal, e também porque acontece que hoje a tendência é a utilização de software livre mesmo por todo mundo. Então, esse é um outro motivo também da gente estar alinhado com o mundo real, né? Próximo. Bom, ali, as 3 missões da universidade ali, ensino, pesquisa e extensão. Eu vou falar um pouco dos 3, porque uma coisa importante é que, vou falar um pouquinho do ensino rapidamente, porque a missão principal nossa lá é formar recurso humano, pessoas que amanhã vão estar trabalhando em empresas privadas, em empresas públicas e tudo com essas tecnologias, né? A pesquisa e extensão ali, eu amo extensão, fui rondonista em 1988, mas a universidade faz pouca extensão. A gente faz muita pesquisa, mas muito da pesquisa é extensão. Vocês vão ver um pouquinho disso aí. E até existe às vezes chega um projeto que é muito assim, cara de extensão, a gente fala assim, ó, tem uma burocracia, é o seguinte, vamos fazer um monte de artigo disso aí, fala que é pesquisa e toca o pau, e aquilo vira pesquisa, mas tem muita extensão naquele negócio. Então, próximo. Bom, ensino. Na UFG, tem lá um monte de curso lá que usa geotecnologias, né? A engenharia ambiental e sanitária, que é onde eu estou, a geografia, ciências ambientais, agronomia, engenharia florestal, ecologia, arquitetura, todos esses cursos aí, outros cursos, têm usa ali geoprocessamento, né? Esses tempos atrás, alguém chegou para mim e falou assim, vamos lá em Abadia de Goiás, onde está os restos do acidente radiológico que teve em Goiânia em 87. Falei, vamos. Lá tem uns morros assim, tem 60 mil toneladas de resíduo ainda emitindo radiação lá, e tem todo o sistema de monitoramento. Aí tem uns poços, tem uns dutos que pegam a água lá do subsolo, onde está aquele material enterrado ali, para ver se tem radiação naquela água e tal, né? Super bacana, vamos lá, tiramos foto, em cima tem uns morros, mais ou menos da altura disso aqui, subimos em cima do morro, fizemos selfie lá, tiramos foto e tal, bacana. Bom, aí descobri que tinha umas pesquisadoras lá da CNEM que trabalhava com câncer de mama. Aí, ela falou, vocês não querem fazer uns mapas para a gente de câncer de mama? Eu falei, quero, vamos lá. Vamos na faculdade de medicina lá. Descobrimos na faculdade de medicina tem um centro lá muito bacana chamado Cora, em homenagem à Cora Coralina, que atende mulheres com câncer de mama lá de Goiânia, faz tratamento, faz cirurgia e tal. Aí descobri que tinha um cara lá, da CNEM, que estava fazendo um mestrado para ver se a radiação que tem em Goiânia, o acidente fez 30 anos, mas tem radiação lá em Goiânia ainda, no local que teve acidente. Tem coisa lá emitindo radiação, é pouquinho, mas... Aí esse cara queria fazer uma dissertação para ver se a radiação que tem ali
se tinha relação espacial com a ocorrência de câncer de mama. Aí a gente arrumou um carro, botamos um sensor que pega radiação, botamos GPS no carro, passamos em todas as ruas de Goiânia, aquele carro com GPS captando radiação. Lá no lugar que teve o acidente, lá que o cara abriu a cápsula de césio, tem mais radiação mesmo. E aí pegamos todos os casos, onde morava todas as mulheres lá que tinha diagnosticado câncer de mama, botamos no software lá, fizemos GWR lá, regressão geograficamente ponderada, índice Moran, não deu nada, mas saiu lá uma pesquisa de câncer de mama ali, da coisa. Aí fizemos mais uma lá, distribuição de mamógrafo no Brasil, né? Ou seja, hoje a Faculdade de Medicina usa geoprocessamento lá, né? Então a gente eles viram a necessidade, o que dá para fazer, né? E na pós-graduação, ali muito, aí eu estou falando muito de mim ali, geografia, ciências ambientais, que é onde eu fiz meu doutorado, que eu sou professor lá hoje, e a engenharia ambiental e sanitária, né? E a gente começou lá na UFG, com esse negócio de software livre, nós começamos pelo GVSIG, lá em 2004, 2005, o QGIS é culpa minha também. O QGIS, naquela época, assim, eu botava um shapefile muito pesado nele, ele não fazia. Aí eu falei, esse negócio aqui não está funcionando. Aí o QGIS fazia. Aí o GVSIG fazia. Aí vai de GVSIG. Aí depois o QGIS abria grande shapefile. Eu falei, agora vamos para o QGIS. Então a gente migrou. Então tudo lá, na engenharia ambiental e sanitária, é QGIS. O tempo todo lá, todas as disciplinas por exemplo, eu dou climatologia, monitoramento ambiental, SIG e sensoriamento remoto. Os alunos usam o tempo todo o QGIS. Na minha disciplina não existe mais prova, não dou mais prova para ninguém lá, porque prova não serve para nada. Eu dou trabalho, então os caras vão fazendo trabalhos, dou 10 trabalhos. E aí eu ponho um calendário lá e eles mandam esse trabalho num sistema lá, que a universidade tem, que não é livre, é comprado, mas é o sistema acadêmico lá, né? E eu falei, vocês fazem uns mapas aí, gera PDF, põe lá e eu corrijo esses negócios aí. E agora, por exemplo, a minha esposa é engenheira cartógrafa também, ela dá aula em ciências ambientais. Ela usa ArcGIS, né? Eu falei, não usa o QGIS. Não, ArcGIS. Como ela é brava, então deixa ela lá usando ArcGIS, né? Não se discute com a esposa. Agora, lá na engenharia, além do QGIS, tem o R, né, que a gente vem usando. Aquele RecRas lá é um software livre, mas na área de hidrologia, né? Serve para fazer simulações de cheia e assim por diante. O EPANET é um software esse é um software de projeto de rede de água. Ele simula, você vai instalar uma rede de água num loteamento, numa cidade, tudo. Pela geometria da rede de água, ele simula um monte de coisa. Por exemplo, a pressão que a rede vai sofrer, se o cloro na água, quando chegar na casa da pessoa, se ainda vai ter cloro, porque o cloro vai se perder no meio do caminho. Conforme o tipo de encanamento, a água, com o tempo, vai soltando sólidos do encanamento. Então, ele calcula a quantidade de sólidos. Isso tem muito a ver com a geometria. E aí, a gente faz toda a parte de cadastramento dessa rede no QGIS e tal, e joga lá para o EPANET e tudo. Até tem essa questão minha da engenharia ambiental e sanitária, eu fiquei 8 anos aqui no IBAMA fazendo desmatamento na Amazônia. Depois eu fui fazer um doutorado de desmatamento da Amazônia. Aí encheu o saco de desmatamento da Amazônia, eu vou mexer com outra coisa. Aí fui mexer com saneamento, né? E aí eu encontrei um outro mundo, que a hora que eu fui lá para a engenharia ambiental, eu comecei a ver essa questão de saneamento, falei, tem um churrasco todo ano aqui, eu vou ter que ter assunto com esse pessoal, vou ter que aprender saneamento. E aí, fui aprender a usar esse software aí. Por exemplo, o SWOT.
O SWOT eu orientei uma dissertação de mestrado lá. O SWOT é um software magnífico assim, de modelagem de bacia hidrográfica, né? Que você entra nele lá com relevo, uso do solo, tipo de solo, dados climáticos, etc. E ele dá, dentro da bacia hidrográfica, quanto vai produzir de sedimento. Se esse sedimento ele sai de uma área de pastagem, então tem coliformes, tem ureia. Se ele saiu de agricultura, ele tem nitrogênio, fósforo, potássio. Aí ele vai dizer o quanto que disso aí vai para a água. E aí ele vai dizer a degradação da qualidade da água, né? Só que o SWOT ele foi desenvolvido inicialmente por ArcGIS. E essa dissertação que a gente fez na barragem de João Leite, na bacia da barragem do reservatório João Leite, com um reservatório grande que fizeram lá em Goiânia, para abastecer a região metropolitana toda. E aí, nessa época, tinha só para o ArcGIS. Hoje, a gente já migrou ele, tem o QSWOT, o SWOT que funciona dentro do ArcGIS, né? Então, e uma coisa legal do QGIS também é que a adaptação dele para o ensino. Quem dá aula em universidade sabe que laboratório de universidade, que tem aula em laboratório de computação, é o caos, aquilo lá. Porque um monte de professor que dá aula lá na UFG, a gente divide com a engenharia civil. Então, tem software de elementos finitos, tem software de CAD, tem um monte de software lá, um monte de aluno vai lá, põe pendrive, pega vírus, não sei o quê, o pessoal tem que dar manutenção, tem que bloquear um monte de coisa. E aí eu falei assim, não vai dar para a gente ficar instalando software aqui em laboratório. Aí eu descobri que tem um USBGIS, que é um conjuntinho, tem o QGIS, tem o PostgreSQL, tem o PostGIS, que você instala no pendrive. Então, primeiro dia de aula meu, eu dou o link lá para os caras fazerem download disso aí, faz download, instala num pendrive seu, no HD externo. Onde você for, você espeta seu pendrive, você tem lá o QGIS, você tem funciona, você não precisa instalar no computador que você está, né? Então, isso é muito conveniente lá para a gente, né? Essa questão, inclusive tem R para tudo que a gente conseguiu usar portátil lá, a gente usa, para não ficar dependendo de computador e tudo. Próximo. Bom, pesquisa, a gente tem lá também um monte, né? Porque nos cursos de pós-graduação, toda hora está saindo lá, né? Dissertação e tese, eu vou falar até mostrar alguma coisa aí. E tem os projetos de pesquisa da UFG, né? Então, a gente tem projeto de pesquisa, principalmente com a FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás, e o CNPq, né? Semana passada tinha um edital aberto do CNPq, nós mandamos lá uma proposta lá de pesquisa, inclusive envolvendo o FIP, envolvendo os biomas, que a gente quer qualificar essas áreas ocupadas do Cerrado em relação à vulnerabilidade ambiental dessas áreas. Quer dizer, tem área que foi desmatada que é uma tragédia que lá está desmatado. Tem área que está desmatado que não é uma tragédia tão grande. Então, a gente quer dar categorizar aquilo lá. Foi um projeto que a gente mandou lá. Tem um mapeamento das pastagens do Brasil, que é feito lá no LAPIG, junto ali com o MEP Biomas. Esse macro zoneamento ecológico econômico de Goiás nós fizemos algum tempo atrás. Plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Goiânia. Plano estadual de resíduos sólidos, plano estadual de saneamento básico e saneamento de saúde ambiental rural. São projetos, esses que eu listei abaixo aí, abaixo do MEP Biomas, que a gente faz muito lá com o Estado de Goiás. O Estado de Goiás precisa de uma série de coisas e procura a Universidade Federal de Goiás. Então, próximo. Por exemplo, indo lá para a pesquisa de curso de pós-graduação, isso aí foi um aluno meu que fez. Isso aí é a região metropolitana de Goiânia, isso aí é um mapa de solos de Goiânia, né? O de cá é um mapa de solos que tem lá, que tem para o estado de Goiás inteiro, que não tem uma escala boa. E a gente precisava fazer um projeto lá para
o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia. E eu tinha um aluno de mestrado que ele queria mapear a profundidade do lençol freático. Aí, no meio, eu falei assim, escuta, será que não dá para a gente melhorar esse mapa de solo? Ele foi lá e começou a pesquisar, pegou um monte de variável, pegou o SRTM, fez várias, extraiu dele vários mapas, geomorfometria, declividade, curvatura, tem um índice lá, TWI, que é índice de umidade topográfica, onde que a água mais se acumula no terreno e tal. Botou isso lá no R, fez uma análise multivariada, jogou lá no QGIS e saiu aquele mapa de lá. Daí, mas assim, aí quem ajudou ele também, tinha um geólogo lá, fomos lá, conversamos com esse cara, com o professor de geologia, e aí saiu o mapa lá, esse cara deu uma orientada também, ajudou, e aí nós fomos para campo, validamos, enfim, esse mapa ali, bem melhor, né, o de lá, assim, em termos de detalhe, do que o daqui, né, e tudo usando aí essas ferramentas aí. Próximo. Esse aí não é usando basicamente um software livre, mas um software gratuito. Dinâmica não é software livre, né, porque você não tem acesso ao código-fonte, mas ele é gratuito. E a gente usou muito lá, e muito trabalho lá, financiado por agências de fomento, e também em teses, né? Teve uma tese de doutorado lá, que foi em 2010, quando teve aquele boom da cana-de-açúcar, e o negócio ia para o Cerrado, né? E a cana-de-açúcar ia invadir o Cerrado. Isso é uma tese usando dinâmica, assim, simulando qual que seria a ocupação do Cerrado, né? Teve uma tese lá que, usando o dinâmica sobre desmatamento no Cerrado também, fazendo um cenário para 50 anos, né? E a gente vai fazer de novo alguma coisa disso aí para o Cerrado, em termos de ocupação. E aquele ali usando dinâmica para a expansão urbana da região metropolitana de Goiânia. O rosinha ali é a área urbana em 2011, né, e o vermelho a área urbana em 2033, se não fizerem nada, é aquilo lá. Né, eu já espero estar aposentado, se deixarem, e não estar morando mais ali. Próximo. Vai ficar difícil. Bom, o projeto de pastagem que tem lá que é feito lá no LAPIG, né? E junto com o Map Biomas e tudo, porque o LAPIG ele tem um projeto que ele mapeia a pastagem do Brasil inteiro, e depois essa pastagem vai lá para o Map Biomas, né? E aí é um monte de ferramenta que é utilizado ali, né? Agora, com as imagens da Planet, né? Também o pessoal está lá mexendo com Deep Learning, lá, usando o UNet, TensorFlow, enfim, aí já tem um grupo de molecada lá de TI, né, que mexe com isso, e eu já falei, isso aí eu já estou meio velho para esse negócio aí, né, deixa os moleques novos aí. A gente tem lá um grid que a Embrapa cedeu para o LAPIG, que ajuda muito, a gente coloca lá a biblioteca GEDAL nela para converter dados e assim por diante, né? Usa muito Python lá na programação de tudo isso aí, né? Próximo. O LAPIG tem um portal, né? Todo feito aí com software livre, acho que usa MapServer e outras ferramentas aí, que todas as bases de dados que é produzido lá no LAPIG está lá, né? Inclusive, é interessante porque, por exemplo, esse mapeamento de pastagem aí é uma tese de um aluno, aliás, uma dissertação de mestrado de um aluno lá da pós. Ele era da TI, né, e a gente conseguiu fazer uma lavagem cerebral hoje. Hoje ele mexe com sensoramento remoto. E ele foi lá e fez essas coisas. Então, a dissertação dele é uma coisa bacana, que eu fui da banca, inclusive,
que tem lá, né, tem o método que ele falou, tem os resultados, análise de resultado, e tem os links, que qualquer um entra lá e baixa o dado, utiliza. E essa plataforma do LAPIG, quando você baixa um dado, ela vê um arquivo compactado, que aquilo é um pacotezinho. Então, tem um dado, tem um metadado daquele dado, tem... se aquilo sair um paper, tem o paper lá junto. Então, isso ficou bem... porque assim, a gente precisa fazer um portal acadêmico, né? Então, sai essa coisa toda. Então, essa ferramenta, inclusive, tem ali a parte de séries temporais em cima, que você clica e você tem uma série temporal de índice de vegetação, entra lá no Google e desenha essa série temporal embaixo aí. Próximo. Esse aí é um macro zoneamento ecológico econômico que nós fizemos lá em Goiás, para o governo de Goiás, ali para a CECIMA, que ela é uma secretaria, uma super secretaria lá que tem um monte de coisa dentro dela. Isso aqui já faz parte do roteiro, né, do ZE Brasil, né? Eles delegam ao Estado a responsabilidade de fazer um macro zoneamento, que a gente vai lá e aplica a metodologia, mas nos dados que existem no Estado, até para a gente saber, fazer já um diagnóstico do que precisa para fazer o ZE. Né? Então, ele é um ensaio. Né? Então, a gente adota trabalho existente, tem um detalhamento ruim. Esse mapa aí é um Frankenstein. A gente foi pegando... Tinha um trabalho, por exemplo, do IBGE no Nordeste de Goiás, nós pegamos esse trabalho do IBGE, tinha um trabalho não sei quem lá na parte Oeste. Nós fomos pegando isso e juntando ali, e aí aplicamos a metodologia. Né? Depois que isso foi feito, né, nós aplicamos a metodologia e geramos, né, os produtos que você faz basicamente um mapa de potencial socioeconômico, um mapa de vulnerabilidade ambiental e cruza isso aí, tem essas zonas aí homogêneas aí que a gente chama. Aí a gente passou isso para o Estado, ou seja, foi feito um treinamento e, de novo, era tudo na base do QGIS, né? Cada aluno que foi treinar recebeu um DVD na época, tinha lá o QGIS, tinha a base de dados toda, e a gente usava o GeoServer, porque isso tinha que estar na internet. Então, como é que cadastrava no GeoServer, como é que visualizava isso num browser qualquer e tal. Então, e aí a CECIMA ela entrou de vez na parte de software livre. Então, hoje, dentro da CECIMA, lá no estado de Goiás, é só também software livre que se usa lá. Próximo. Isso aqui já é lá no... uma parte do macro ZAE, dentro do CIEG, que é o Sistema de Informação Estatística e Geográfica do Estado de Goiás. O Estado de Goiás no Estado de Goiás tem um instituto chamado Instituto Mauro Borges. A ideia do Instituto Mauro Borges é ser um IBGE estadual. Né? E aí tem um grupo lá que utiliza toda a parte disso aí, aquele lift left, e tem map server por baixo, enfim. Né? E esses dados são inseridos nessa plataforma do CIEG e fica disponível para download. Qualquer um pode entrar lá e fazer download desses dados. Então, é um portal dos dados estatísticos e geográficos de Goiás, sendo que todo dado que for estatístico, que puder ser espacializado, vocês conseguem pegar também. Eu quero população. Aí você coloca lá quais os anos que você quer o dado de população, ele te dá um shapefile com os atributos lá de população lá por ano. Eu quero o PIB dos municípios, ele te dá um shapefile lá do PIB. O Estado de Goiás, esse pessoal do Instituto Mauro Borges, eles criaram o IDM, que é o Índice de Desempenho dos Municípios, para tentar ter um IDH de Goiás.
Porque o IDH vem de 10 em 10 anos, IDH de município. Aí os caras falam, vamos fazer de 2 em 2 anos. Não tiveram perna, mas assim, tem uma metodologia está lá. Né? Então, eles já fizeram alguns anos de IDM, você consegue pegar esse dado para o município. Próximo. Esse aqui é o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia. Esse projeto não acabou ainda, mas a gente está na fase final, que também foi feito com o Estado de Goiás, e ele teve... O objetivo é integrar a região metropolitana de Goiânia é formada por 10 municípios. Esses municípios nunca foram integrados. Isso é um problema clássico de região metropolitana. Né? Os municípios não se conversam. E aí, ou seja, tem que fazer um plano de mobilidade para as pessoas se movimentarem entre os municípios. A gente tem que garantir a questão ambiental. Então, ali tem aquele azul aqueles polígonos azul ali mais forte ali, na parte nordeste, norte da região, são as bacias de captação de água da região metropolitana. No estado de Goiás tem um cara lá, esse cara ganhou um prêmio do CREA lá da Saneago. Já aposentou já. Esse cara foi o cara que mais brigou para que toda análise que a gente fizesse em Goiás, todo planejamento, tudo que fosse feito em Goiás, levasse em consideração a bacia de captação de água do município. Tem um monte de projeto que é feito no Brasil que não leva a bacia de captação em consideração. Assim, o desmatamento é grave, mas numa bacia de captação, ele é muito mais grave. Né? Inclusive, tem legislação para isso. Você não pode, em resíduos sólidos, por exemplo, colocar um aterro sanitário a 2.500 metros do ponto a montante do ponto de captação de água. Aí eu falei, você não pode colocar um aterro sanitário porque tem resíduo, então você não pode ter área urbana, porque a área urbana tem resíduo. Você não pode ter área agrícola, porque a área agrícola tem resíduo. Você não pode ter pecuária, porque a pecuária tem resíduo. Você tem que preservar 2.500 metros acima do ponto de captação. Né? Ou você não pode ter nenhuma atividade que gera resíduo ali. Então, e essa briga a gente comprou esse cara, passou essa briga para a gente. Hoje, todo projeto que a gente faz lá, a gente olha essas bacias de captação. Né? Por exemplo, o Código Florestal tem lá o pagamento de serviço ambiental e o CRA, que é o Cota de Reserva Ambiental. Aí ninguém sabe onde fazer isso. Faz na bacia de captação do Cerrado. Está cheio de bacia de captação. Né? Então, onde tem que ter cota de reserva ambiental? Na minha opinião, hoje, prioritariamente em bacia de captação de água. Né? Então, isso aí é levado em consideração ali. E é o único ponto, gente, porque assim, a gente tem uma briga dentro desse projeto aí, grande, com o pessoal do setor imobiliário, porque tem uma pressão grande, né, do cara do setor imobiliário. Ele quer a área, ele quer o melhor negócio do mundo, melhor que abrir igreja, tráfico de droga, virar político, é transformar terra rural em terra urbana. Você pega 1 hectare, terra rural não vale quase nada. Você transforma em urbano, você faz um monte de terreninho, que cada terreninho vai valer 1 hectare que está ali. Então, os caras são doidos para transformar em terra rural em terra urbana. O único momento que a gente consegue frear esses caras é quando a gente começa a botar água no meio. Mas se você colocar aqui, vai secar o manancial. Aí o pessoal aí todo mundo pisa um pouquinho no freio ali, né? Mas mesmo assim tem uns caras que não estão nem aí, né? Por exemplo, e não só a questão da água para abastecimento, mas a questão da água como drenagem. Né? Em São Paulo, por exemplo, tem um bairro lá chamado Jardim Pantanal. O que acontece no Jardim Pantanal quando chove? Inunda, porque era um Pantanal. Os caras foram honestos, eles botaram o nome no jardim lá. Então, assim, você dá chance para esses caras vão, eu vou vender terreno, não vou morar lá mesmo, né? Então, essa pressão é muito grande lá. Né? E esse projeto, a gente está finalizando, levando em consideração essas bacias aí de captação. Próximo.
Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Isso aqui a gente terminou, isso foi um projeto finalizado e teve muito sucesso, porque foi um dos únicos planos estaduais de resíduos sólidos no Brasil que a gente usou geoprocessamento. Foi usado geoprocessamento. Nós fizemos para o estado de Goiás, tem toda a parte de logística. Por exemplo, para você fazer uma usina de reciclagem, tem que ter viabilidade econômica. Então, eu tenho que ter, se eu tenho municípios muito pequenos, em Goiás tem vários municípios que têm pouca população, eu tenho que ter ali, juntar vários municípios. Esses municípios não podem estar distante mais de 60 quilômetros do local onde vai ter essa usina. As estradas têm que ser asfaltadas, enfim. Então, foi feito todo um trabalho de logística, e a gente já tem, dentro desse plano estadual, quais seriam os municípios que se agrupariam para ter uma usina de reciclagem, né? Da mesma forma, nós mapeamos tudo onde não pode ter aterro sanitário, de jeito nenhum, né? Inclusive, quando o pessoal viu o primeiro mapa que foi feito lá, teve que mudar a legislação do Estado, porque não podia ter em lugar nenhum da região metropolitana de Goiânia. Eles foram lá e mexeram na lei para conseguir ter algum local lá. Próximo. O Plano Estadual de Saneamento, esse a gente está trabalhando nele, ele está meio parado agora por causa da eleição. Começou a eleição e para tudo, né? Mas esse plano aqui, ele é maravilhoso. Ele tem uma parte de um sistema, lá, sistema de informações. O Plano Estadual de Saneamento Básico, ele vai cuidar de distribuição de água, esgoto, resíduo e drenagem urbana. Resíduo já está pronto lá no Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Só que nós vamos melhorar agora a escala de mapa, a gente conseguiu uns mapas com escala melhor, então a gente vai refazer algumas coisas de resíduo. Mas o plano em si já está pronto. Daí, o que acontece? Esse sistema de informações aqui, ele vai ser todo baseado em QGIS e QGIS Server. Tá? Então, ali tem um QGIS Web Client que nós vamos customizar aquele negócio. Esse plano aqui, nós temos que ter cenário para 20 anos. Nós vamos fazer 3 cenários. Um cenário otimista, um cenário um pouco mais realista e um cenário trágico. Assim, se a gente não conseguir o realista, pelo menos isso aqui a gente vai ter que conseguir. Em termos de melhoria do saneamento em Goiás. E daí ele tem revisão de 4 anos. Só que o sistema ele tem que ser abastecido pelos municípios anualmente. Então, todo ano, fez 100 metros de rede de esgoto, o município vai lá e fala, fizemos 100 metros de rede de esgoto. Fez água, a rede de água, o município vai lá e coloca. Coloca dados de... Faltou água, vai lá. E a gente quer fazer alguma coisa para o cidadão também. Faltou água na casa do cidadão, ele tem um aplicativo lá, coisa que ele marca, acabou água na minha casa. E isso vai no banco de dados para que a gente consiga monitorar se o cenário que está previsto, se ele está se cumprindo. Se ele não estiver se cumprindo, de 4 anos a gente faz uma alteração nesse plano aí. Próximo. E, por fim, esse projeto é novo, esse projeto é enorme, é um projeto com a FUNASA, enfim, é um projeto muito bonito, porque é um projeto que pega as comunidades rurais tradicionais. É um projeto de saneamento básico e saúde. Nós pegamos assentamentos rurais do INCRA, as populações quilombolas e os ribeirinhos. E os ribeirinhos, para a gente, está sendo um problema, porque a gente não sabe montar os ribeirinhos direito. Em 40 municípios de Goiás, a ideia desse projeto é o seguinte, vai lá na comunidade, vê os problemas de saneamento que tem, vai o pessoal da saúde, da faculdade de enfermagem, coleta material biológico das pessoas, entrevista as pessoas, vê as doenças que as pessoas têm, vê se é de veiculação hídrica ou de um problema de saneamento. O pessoal da engenharia dá a solução do saneamento para a comunidade.
em termos de abastecimento de água, ou alguma coisa relacionada a esgoto, ou a resíduo sólido, ou a drenagem, a FUNASA vai lá e aplica isso aí, e depois de um tempo a Faculdade de Enfermagem vai lá e vê de novo se melhorou a saúde do pessoal. Então, é um projeto de 3 anos, enfim, mas está começando agora, tem uma equipe enorme, está bem confuso, mas a ideia de novo, isso aí vai tudo ser feito com software livre. Tá? Então, eu acho que é isso. Tá? Fica aberto aí, espero não ter torrado a paciência de vocês.